Bom dia, hoje 29 de abril, quarta-feira. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Hoje o destaque fica aqui no Brasil, no mercado doméstico, pelo Copom. Expectativa de alta de 0,5 pontos percentuais, a taxa indo aí para 13,25. Hoje também na Câmara tem o Levi por lá e também um destaque aí, o IGPM, né? Anúncio do IGPM. Lá fora, surpreendendo aí, negativamente os mercados, saiu o PIB dos Estados Unidos, 0,2%, enquanto que o esperado era 1%. Por outro lado, os gastos do consumidor, era esperado, era de 1,7%, veio 1,9%, mas mesmo assim o dólar passou a operar em queda, porque a pergunta que fica no ar, né? Quando os Estados Unidos elevarão os juros e se esse ano talvez fique para o ano que vem. Aliado a isso, né, hoje ainda tem a decisão do FONC, não é decisão, é muito mais discutir. Esse PIB foi pontual ou não? Você teve problema de nevasca, um frio maior nos Estados Unidos mais intenso, um problema também na parte de portos. Será que isso afetou a produção deles, industrial? Então, isso é uma discussão em relação ao PIB interessante para ver em relação à própria ata do FONC, o que vai ser discutido. Mas elevação de juros, muito provavelmente mais para o final do ano ou talvez só no ano que vem. Em outro destaque também a China aí falando que pode reduzir, né, planeja cortar impostos sobre uma série de bens de consumo. Destacando aí, nesse sentido, a desaceleração forte do gigante asiático e o minério hoje em forte queda. Agora, para falar com vocês, como é que abriu aqui, como é que oscilou o nosso índice futuro e também dólar e oportunidade de investimento, eu convido aqui o Caio Toledo. Bom dia, Caio. Bom dia, XP, bom dia, Celso. Vamos lá, pessoal, fazer primeiramente aqui um giro pelos futuros. Ontem, pessoal, falar um pouco sobre ontem. Ontem o índice fechou em alta, 0,55, e o ajuste foi ali na casa de 56.598 pontos. Já no dólar, dia de ontem, nós vimos o dólar caindo, depois o dólar subiu, pegamos até vários trades no dólar. Ontem o fechamento foi de 0,77%, o ajuste foi de 2.935,9180. Falando um pouco mais sobre os posicionamentos dos investidores estrangeiros no índice, pessoal. Ontem foi net comprador em 358 lotes e agora estão posicionados em 94.159 contratos comprados, ok? No dólar ontem, como nós falamos, o 2,90 era um suporte de mercado. Os bancos estrangeiros deveriam tomar o mercado nesse ponto e tomou, pessoal. Ontem eles compraram 79.885 contratos e agora estão net compradores em 230.002 contratos. Então isso veio muito em linha. Acredito ainda que esse 2,90 seja o suporte de mercado, mas temos que monitorar essa questão do PIB norte-americano. Acho que isso pegou o mercado meio na contramão, mas a questão de 1,9 vindo no consumo, acredito que dá um viés mais positivo, pensando já em 2015, mas vamos ver a ata do FONC e também vamos monitorar como virão os juros brasileiros. Falando de oportunidades, temos ali como sempre o Dunningham no índice, vamos ficar atentos a Dunningham no índice. No dólar, encerramos a operação que nós tínhamos em position, demos o gain de segurança, quase chegou ali no 68, que era o nosso gain total, o mercado voltou, stop gain de segurança, 20 pontos no bolso, muito bom. Sobre papéis, estamos monitorando CSNA3, BRAP 4, ALPA 4 e a RZZ3. Então esses são os papéis ativos que nós estamos monitorando e qualquer coisa voltamos com vocês ali no chat. Bom, pessoal, por enquanto da minha parte é só isso e volto com você, Celso. Obrigado, Caio. Daqui a pouco ele volta para falar sobre commodities. Aqui no Fluxo na Casa ontem, os locais terminaram o dia net compradores em 16 milhões de reais. Os destaques foram Vivo, Cielo, Bradesco 3, Lame 4 e Fibria. Já na venda, BVMF, GGBR4, Banco do Brasil e Semig. Nas duas pontas, Ambev, Bradesco 4, Petro 4, Vale 5 e Itaú 4. Já os estrangeiros terminaram o dia net compradores, mais um dia forte de estrangeiros comprando a nossa bolsa. 143 milhões de reais. É bastante relevante o fluxo que a gente tem no mês de compras por estrangeiros. Eles compraram Petro 4, Petro 3, Elet 6, BVMF e Semig. Foram vendedores de Embraer, Cetip, Vivo, Qualicorp e Souza Cruz. Nas duas pontas, Localiza e Valide. Agora eu volto com o Caio para falar de commodities e depois a gente fala de fundamentos. Novamente é com você, Caio. Vamos lá, Celso, vamos lá, pessoal, agora falar um pouco sobre as commodities, começando aqui pelo milho, pessoal. Ontem o indicador do milho caiu 0,20, isso era meio que esperado já pelo mercado, tá? O pessoal já estava projetando esse milho nessa casa. Como falamos, o spread entre o K e o U já fechou, veio a zero, estava 0,85, isso também era esperado.
mas eu acredito que agora o começa a perder um pouco de força na ponta vendedora, né? Nós temos o alvo, nosso trade ali no 24,90, mas eu já fico de olho já no spread U contra X, o que? Seria vendendo o setembro e comprando o novembro, e também estamos montando ali o call spread 28, 30 e 50 no novembro, tá, pessoal? O que nós estamos acreditando aqui? Olhando o movimento desse ano, que os produtores, aproveitando o câmbio, já venderam a sua produção de safrinha já nesses meses passados, nós devemos ter um aumento do volume de oferta em agosto e setembro. Isso já a bolsa já precifica. Porém, nós acreditamos que esse produtor já capitalizado deverá segurar esse milho dentro da fazenda para novembro, por exemplo. Isso é muito parecido com o movimento do ano passado. No passado, o setembro acabou caindo muito, chegou perto do 21 e depois o novembro já voltou a subir e bem. Então isso já é um movimento de mercado. Vamos ficar atentos a números nos Estados Unidos, tá? Ontem nós tivemos dados que a área de milho lá nos Estados Unidos já chegou na fase de 19% de plantio. Isso é muito bom, o pessoal já projetando 50% já para a próxima semana. Mas vamos monitorar esses números. Esse call spread acho que vale muito a pena, acho que agora é a hora de fazer, porque call spread, pessoal, é bom fazer quando o mercado está caindo, não quando o mercado está subindo. Porque quanto mais ele está caindo e você já projeta, já tem um view mais de alta, mais barato é para fazer esse tipo de operação. Então fica aí a nossa dica, é o call spread 28, 30 e 50. Quem tiver dúvidas, o PDF já está na área logada na internet de vocês. Então qualquer coisa, por favor, me chame ali no chat, qualquer dúvida estou ali para esclarecê-las. Falando um pouco sobre o café, pessoal, o café ainda muito sem novidade, essa briga entre bullish e bearish no mercado. Esse 170 é sim um suporte muito forte, o pessoal não consegue trazer muito para baixo disso, mas já começam a aparecer alguns players já questionando aí o número de safra brasileiro. Ontem eu vi algumas análises, pessoal falando que é impossível vir para baixo, que o produtor já tomando prejuízo, mas o mercado não olha se o produtor está tomando prejuízo ou não. Então vamos ficar atentos, tá? O dólar vindo para baixo ajuda um pouco o café a subir, então ficar atentos. Lembrando, pessoal, vamos pegar trades de 2, 3 pontos, que o mercado está um pouco travado, então vamos fazer trades curtos, tentando colocar no bolso aí 2, 3, também com stops curtos, ok? Falando por último, vamos falar um pouco sobre o boi gordo. O indicador do boi gordo também excedeu. Que nós estamos vendo do boi gordo? Nós estamos até vendido lá, né? Nós estamos vendo um mercado onde estava com oferta restrita e demanda interna fraca, demanda externa fraca. O estado de BR Foods, que o Celso vai comentar agora há pouco, vem muito em linha com isso. Demanda interna muito fraca, demanda externa muito fraca, principalmente por Rússia e por Venezuela, pessoal. Eles são dois grandes importadores de carne brasileira. E como o preço do petróleo caiu muito, esses países estão em crise econômicas, as importações acabam caindo e o Brasil acaba sofrendo. Então o boi gordo estava com oferta restrita, demanda interna muito ruim, demanda externa ruim. Mas como a oferta era restrita, então segurava o preço do boi gordo lá em cima. Parece que de quinta-feira passada para cá, os seguristas conseguiram alongar um pouco a escala. Ele conseguindo alongar a escala, ele tenta pressionar o produtor, o pecuarista, para entregar o boi mais barato. Então, fora isso, nós devemos ter um volume de oferta de boi gordo a passo, aumentando nas próximas semanas, nesse maio e até nesse junho. Porque, pessoal, tem aquele velho ditado que eu sempre disse com vocês, que tem 3 coisas que tiram o boi do passo, que é o fogo, o frio e falta de dinheiro. Com o frio aproximando, pessoal, as passagens ficam muito ruins e esse produtor acaba entregando esses bois para os frigoríficos. E esse é o movimento que está acontecendo. Então, devemos ver esse maio indo até a casa de 145, tá? Podendo um estresse, chegando um pouco mais para baixo, mas deve ficar em 145 e depois ele voltar a subir novamente. Então, nós já estamos ficando atentos em posições para outubro daqui a pouco, porque com esse mercado lá embaixo, é hora de a gente começar a pensar em posicionamentos de compra já no outubro na entre safra, que deve ser uma entre safra de preços elevados, com consumo interno um pouco melhor, consumo externo também um pouco melhor e a oferta deve seguir restrita. Ok? Então, portanto, por hoje, da minha parte é só isso. Desejo a todos um excelente dia e volto com você, Celso. Obrigado, Caio. Agora falando da parte de fundamentos e resultados, né? Ontem à noite saiu o Brasil Foods, hoje de manhã saiu o Bradesco e Cielo e tem as prévias operacionais também dos shopping centers. Vamos começar por Bradesco, né? A parte de bancos acaba sendo mais relevante, a gente tem recomendação em Itaú e bancos sempre privados. O Bradesco reportou um forte resultado operacional, porém o lucro líquido veio em linha com as expectativas. A expectativa era de um lucro de 4.250, veio 4.274. O grande ponto é o seguinte, eles conseguiram crescer o spread financeiro, a margem financeira absurdamente. Só para ter uma ideia, a margem financeira cresceu 24% ano contra ano. É impressionante isso, os bancos vêm ganhando, porque
os bancos privados porque os bancos públicos deram muito crédito e agora não podem oferecer esse crédito porque estão com um nível elevado, né, alavancados, digamos assim, e precisam reduzir essa alavancagem, sobra para os bancos privados. O Bradesco se focou em pessoa física, no consignado e também no crédito imobiliário, mas mesmo assim elevando a taxa. Lembrando que ontem a Caixa Econômica anunciou que para imóveis usados até 750 mil vai precisar dar uma entrada de 50%, e imóveis acima de 750 mil, uma entrada de 60%. Ou seja, vai sobrar para bancos privados essa parte de imóveis usados, elevando a taxa aí e tendo como garantia o bem. Então, continua sendo um cenário bastante interessante para bancos privados. Operações de crédito aí também cresceram bastante. Eles vêm Itaú e Bradesco, os dois. Pequenas, micro e médias empresas, eles não estão crescendo. O Itaú tem decréscimo. O Bradesco cresceu 1,9%. Já a pessoa física, ele cresceu 7,1% e grandes empresas 10%. Ele continua crescendo. A provisão de devedores duvidosos, que chamava bastante atenção, acabou crescendo 25%. E eles destacaram que foi por conta das grandes empresas, provavelmente pela Lava Jato. Só que, acho que vale destacar isso, banco, no momento desse, de economia desacelerando, prefere, entre aspas, esconder o resultado. E é muito fácil você justificar, olha só, preferi elevar minhas provisões, o cenário está complicado, pode ter inadimplência, prefiro reportar um lucro menor. Só que ele não vai falar isso para o governo nem abertamente, mas a gente acredita que tenha sido muito mais por isso do que por prudência e cautela. Então a gente reitera o call em bancos privados, deve ser uma das principais apostas para o mês de maio. Bolsa está negociando a 14 vezes lucro e bancos, Bradesco e Itaú, a 9 vezes lucro. Não faz sentido, tem um upside ainda considerável em bancos, é um dos poucos setores que tem um upside. Então a gente reitera o call em Itaú. Inadimplência totalmente controlada, poderia dizer, e aí está um relatório na intranet e explicando guidance de crescimento de Itaú, quanto é que eles projetam dólar, como é que eles estão vendo o crescimento econômico. Então está aí disponível para vocês na nossa reunião matinal na intranet. Em breve já deve estar disponível, mas os assessores já receberam por e-mail. Vale a pena destacar Cielo, mais um trimestre que surpreende positivamente. Parece a Ambev do passado. A Ambev no passado dava um galho e se entregava sempre a mais. Cielo é a mesma coisa. Para ter uma ideia, a receita veio 14% acima do esperado, o EBITDA veio 16% acima do esperado, com uma margem EBITDA também acima do esperado, e o lucro veio 8% acima do esperado. É impressionante, um ativo caro, mas bem gerido, que deve continuar apresentando um desempenho positivo. É impressionante isso. Está negociando acima de 20 vezes lucro. O mercado vai começar a revisar suas projeções e tende a melhorar o lucro, e aí o múltiplo cai e a ação tende a voltar a subir. Então é impressionante essa companhia, mostra a resiliência diferente de shopping. A gente vai falar em shopping daqui a pouco, as prévias que saíram, mas ainda segue mostrando resiliência. Um grande interessante destacar foi o crescimento de maquininhas, né, no ponto de venda, cresceu muito forte, e também crescimento de receita 30% ano contra ano, 10% primeiro trimestre contra quarto trimestre. Sim, o crescimento foi muito forte. A parte de antecipação de recebíveis foi o outro destaque. O que é isso? O lojista que precisa, né, ele vende a prazo, ele precisa receber isso. A taxa está subindo, então ela está ganhando mais dinheiro com isso também. Então é interessante, Cielo, a gente segue recomendando exposição aí ao ativo. Tem nas nossas carteiras, acho que só não tem na nossa Top Pick, nem na dividendos, porque aí o dividend yield é baixo, porque a empresa está crescendo muito. Uma das poucas empresas que cresce receita e também melhora a margem. Brasil Foods veio em linha com o esperado, o cara até já falou alguma parte, a gente permanece cético com o ativo, é um ativo que negocia 19 vezes de lucro, está na nossa carteira short recomendada. No mês, Brasil Foods cai 5,60 e o índice sobe mais de 9, ou seja, tem uma diferença aí de quase 15% em relação ao índice. A gente tem 15% short na nossa carteira recomendada short. Mercado doméstico, caiu a receita, representa 53% da receita da companhia, volumes em queda, aquilo que a gente vem falando. Ah, mas teve greve do caminhoneiro durante 12 dias. Mesmo assim, é um cenário totalmente desafiador. Está tendo uma venda de produtos mais in natura do que em produtos de maior valor agregado. Isso afeta as margens da companhia, isso acaba sendo ruim, né? O resultado veio basicamente em linha com as expectativas do mercado. Para exportação, piorou muito Rússia, óbvio, a crise. Venezuela, o volume caiu 30%, então América Latina, o volume caiu 6%. Só subiu
Arábia Saudita e Emirados Árabes. Então é outra sinalização. América Latina ruim, tem essa parte de exportação. Rússia era um grande cliente, Europa caiu 12% do volume por conta de Rússia. Então assim, mesmo que tenha exportação 47%, o cenário também lá fora de vários países é desafiador. E no mercado doméstico vem passando por um processo, né, de troca de produtos de maior valor agregado por menor valor agregado e queda no consumo. Então a gente permanece cético, negocia 19 vezes lucro, a gente não recomenda exposição, inclusive está na nossa carteira short recomendada. Vamos falar agora de dado relevante ainda, tem as prévias dos shoppings. É a primeira vez que a gente vê vendas no varejo afetando negativamente shoppings. Duas prévias operacionais foram reveladas, BR Malls e Aliança. BR Malls faz parte da nossa carteira short recomendada. BR Malls reportou um same store sales, vendas mesmas lojas, de crescimento de 5,9%. Pô, mas é bom que tem um crescimento. Crescimento real negativo. Não cresceu nem a inflação. Ela crescia 9%, 10%. No primeiro TRI, cresceu apenas 5,9%. Negativo. Outro dado negativo, inadimplência do lojista disparou. Saiu de 2,5% há um ano atrás para 4,4% e a taxa de ocupação caiu. Ou seja, os três fatores são negativos para o ativo. A gente reitera que está na nossa carteira short, BR Malls tende a apresentar queda e aí bateu na resiliência. Shopping é resiliente e tudo mais, vai reportar resultados piores. É a primeira vez que a gente vê isso, vendas no varejo afetando negativamente shoppings. E a Aliança reportou um vendas mesmas lojas, same store sales, de crescimento de 4%. Foi outra que reportava crescimento de 2 dígitos. Não conseguiu crescer nem a inflação. Isso é ruim. E a inadimplência dela também subiu. Só para vocês terem uma ideia, a inadimplência dela saiu de 4,1 para 5,3. A taxa de ocupação permaneceu igual em 97,4, mas a gente vê aí os números, né, chamando atenção, números negativos de taxa de ocupação, principalmente inadimplência e também, né, essa parte de vendas mesmas lojas. Os aluguéis, por exemplo, mesmas lojas, só cresceram 5,9%. Nunca está conseguindo mais repassar nem a inflação. A gente fica preocupado aí com o ativo. Por exemplo, na BR Malls, os pagamentos em atraso atingiram 6,9%. Então, não tem exposições a shopping, negociam a múltiplos altos e estão demonstrando aí que a resiliência acabou ficando para trás. Primeira vez que a gente vê o varejo vem tendo números sempre fracos, acabou aí que o varejo bateu no setor de shopping. BR Malls está na nossa carteira shopping e hoje tem resultados de Multiplan. Hoje tem resultados de Fleury, Loja Renner, Minerva, Multiplan, Natura, Odontoprev, Raia Drogasil, Santos Brasil, Sul América e Tecnisa. Então vamos ficar atentos, principalmente Natura, Multiplan e Lojas Renner, que a gente acaba olhando. Vale destaque em aluguel, né? Forte demanda aí permanece em Vale 3, Petro 3, Duratex, Vivo e CCR chamando atenção, vale uma grande demanda, Vale 3. Segue as maiores posições de short, Magazine Luiza, OGX, Cirela, CSN e Marco Polo. Lembramos que hoje, a partir das 11 horas, na portal da Infomoney, estaremos lá para falar sobre o XP Connection. Falaremos sobre a nossa pesquisa macro, nossa pesquisa com investidores sobre nível da Bolsa e também sobre o resultado de Petrobras, dentre outros resultados que foram divulgados de ontem também e hoje. Um grande abraço e nos vemos a partir das 11 horas na Infomoney. Até lá!